Bom, Shalom Igreja, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Gotas de Orvalho e que neste dia você possa ser abençoado com mais uma porção da palavra, mais uma porção onde o Espírito de Deus ministra aos nossos corações, amém? O texto que eu gostaria de comentar aqui com todos vocês está ali em Timóteo, onde ele enfatiza muito claramente a nossa atitude de nos mostrar aprovado diante de Deus. E nos dias em que vivemos, como também outrora, nós vemos os homens desviando-se dos propósitos originais de Deus para a sua vida, como pessoa individual e também como coletivo, como corpo de Cristo. Nós vemos pessoas se desviando por buscar ser aprovado diante dos homens, em detrimento da aprovação de Deus. E isso, com certeza, tem sido um erro trágico que a igreja tem cometido por buscar viver de aparências, buscar viver por propósitos secundários e muitas vezes busca viver por propósitos que não são desígnios de Deus, são planos de homens, são ideologias humanas que conflitam completamente com a natureza e o propósito de Deus para as nossas vidas, que tem como prioridade Cristo ser formado dentro de nós. Cristo em vós, esperança de glória, ou seja, Cristo em nós, esperança de glória. O principal objetivo é, através de um relacionamento vivo que nos foi aberto por meio do sangue do Cordeiro, através deste relacionamento sermos transformados à sua imagem e semelhança e ter Cristo formado dentro de nós mediante o leite e o mel que mana através da palavra de Deus, através da inspiração do Espírito, através das palavras inspiradas, das mensagens inspiradas, o Cristo em nós, ou seja, o homem espiritual em nós ele é alimentado e nós somos nutridos e vamos crescendo. Então, como objetivo principal, nós devemos buscar a esse relacionamento vivo com o Senhor, a fim de sermos transformados. Agora não estamos mais incapacitados de nos relacionar com Ele. Mediante o sangue do Cordeiro, nós fomos aproximados, as nossas dívidas foram pagas e já não há mais escrita de dívida contra nós diante de Deus. Então, fomos reconciliados com o Pai e agora devemos nos aproximar dele por meio da oração, como o Senhor ensinou. Entra no teu quarto e fala com seu Deus em secreto, fala com o Pai em secreto. Então nós devemos conhecê-lo como Pai e buscar somente a sua aprovação. Por que somente a sua aprovação? Porque os registros que são colocados diante de Deus, as memórias das nossas vidas, da nossa vida, que é colocada diante de Deus, elas são memórias que são redimidas e que vão permanecer para a eternidade. Quando nós procuramos fazer história aqui nesta terra, fazer os nossos nomes conhecidos, a exemplo ali dos homens da Torre de Babel, e a exemplo nos dias de hoje também continua este mesmo eco de Babel, ecoando nos corações e nas mentes dos homens, os homens buscando por propósitos secundários, buscando ser reconhecidos neste mundo, buscando construir uma reputação, ter um nome famoso. O máximo que vão construir é fazer um nome. Mas quando deixarem esse mundo, o seu nome será esquecido, não serão lembrados. Agora, quando nós, em obediência ao Espírito de Deus, aos comandos do Senhor, em obediência aos propósitos que foram nos delegados na eternidade, andamos com o Senhor, os registros que são efetuados são colocados diante de Deus, e essas memórias, esses registros, nunca se perdem, permanecem para a eternidade. Somente aquilo que é gerado no Espírito vai perdurar para a eternidade. Então nós vivemos nessa
nesta balança, tentando equilibrar entre a aprovação de homens e a aprovação de Deus, que muitas vezes conflitam-se entre si, porque os homens fazem os seus planos, mas a resposta de Deus é que prevalece, o projeto, o propósito de Deus é que permanece, porque em nossas vidas, as nossas decisões humanas muitas vezes vão perecer diante de desígnios eternos, e tem que perecer. Se você pertence ao Senhor, tudo o que é humano deve fenecer, e aquilo que é eterno deve sim desabrochar em nossas vidas. Então, essa palavra, ela é para aqueles que realmente foram justificados pelo sangue do Cordeiro, que sabem quem é o seu Deus, que é o Deus de toda a humanidade. Eu não disse Pai, eu disse Deus, porque há uma diferença entre Deus e Pai. Deus, só existe um Deus, e Ele é o Deus de toda a humanidade, de toda a criação. Ele criou todas as coisas. Mas Pai, Ele é para aqueles a quem recebeu o Espírito de adoção, a qual Ele concedeu o Espírito de adoção, que por meio da fé em Cristo, da obra salvífica de Cristo no madeiro, foi selado com o Espírito Santo, confirmando esta fé verdadeira e a justificação. Mas para esses que são verdadeiramente crentes, eu gostaria de dizer que você não é aprovado diante de Deus por meio dos seus esforços, por meio do quanto você jejua, por meio do quanto você ora. E olha que eu não estou dizendo que não devemos jejuar, não devemos orar, não devemos meditar na palavra. Não é nada disso. Eu estou dizendo que você não pode confiar nas obras para alcançar aprovação diante de Deus. Se você olhar nos registros históricos da palavra de Deus, você vai perceber que todos aqueles que Deus chamou e usou na face da terra ali como instrumentos não tinham mérito, não jejuavam, não oravam, não tinham mérito, eles não podiam confiar na força da carne, na sua natureza humana. Eram homens que, quando Deus falava com eles, eles falavam o quê? Senhor, envia outro, porque eu não sou digno, eu não tenho capacidade. Então é isso que você precisa entender. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, e pelos seus propósitos pré-estabelecidos na eternidade, Ele vai realizar sua obra em nós. Não por méritos que você adquiriu aqui nesse mundo, mas por causa de propósitos que já estão escritos na eternidade. E por causa do plano dele para a nossa vida, Ele nos escolhe, Ele nos envia e Ele endossa através do dom do Espírito Santo, usando-nos na face da terra. E isso é dom de Deus, não vem de nós. Isso é por causa do propósito que Ele tem em nossas vidas. Então, não confie em quanto você é digno, não confie em quanto você é justo, não confie em quanto você é meritoso para realizar qualquer coisa de Deus, porque Deus não vai se utilizar de homens que se acham capacitados, de que se acham justos aos seus próprios olhos. Geralmente Ele usa aqueles que estão vazios de toda a justiça própria, de toda a retidão própria, de todas essas coisas que pertencem à natureza humana caída e que, de alguma forma, dá a ideia errônea de que o homem tem mérito diante de Deus. Não temos mérito diante de Deus. Somos vasos de barro ao qual Deus nos escolheu em nossa geração para sermos cheios do teu Espírito e realizar as suas proezas na face da terra. Então, não fique tentando equilibrar aí, é porque fica uma batalha na consciência entre equilíbrio de aprovação a homens e aprovação a Deus. A aprovação que devemos procurar sem desrespeitar a qualquer ser humano, seja religioso ou gentil ou ímpio. Ser humano é ser humano, só existe um, a raça humana. Então, sem desrespeitar a raça humana, o seu companheiro, o seu igual, entendeu? O seu próximo, como diz as Escrituras, nós devemos respeitar, mas a aprovação e a busca da realização da vontade precisa ser a de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tendo isso em mente, sempre quando você se achegar diante de Deus, saiba que você não está se achegando porque hoje você santificou, hoje eu jejuei,
Eu renunciei isso, fiz um jejum intermitente, uma renúncia disso, daquilo, então eu estou apto para chegar diante de Deus. Não, não é por causa disso que você se achega diante de Deus. Você sempre vai se achegar diante de Deus por um único mediador, por meio de Jesus Cristo e pela obra que ele realizou na cruz, no Calvário. Entenda isso. Se esse não for o fundamento da sua vida, a porta pela qual você abre, você entra, e a única porta a qual está aberta para que você se achegue diante do verdadeiro Deus, porque se você se aproxima através de outras portas, você não vai se achegar ao verdadeiro Deus. Você vai se achegar a um falso Deus. Mas essa porta que está aberta, ela é através do sangue do Cordeiro, que foi o único digno de desatar os 7 selos, que diz respeito à herança dos santos na luz. Então você não se aproxima diante de Deus por causa de méritos humanos. Existem hoje muitas filosofias, até antigas, baseadas em filosofias, em tradições judaicas, tradições torcidas, que colocam um homem com um mérito pessoal diante de Deus para alcançar qualquer coisa. Eu quero te dizer uma coisa: para que você e eu sejamos aproximados de Deus somente através do sangue do Cordeiro. E não é aceito sangue humano, não é aceito o esforço humano. A exemplo disso, já tem outros vídeos aí no canal. Você vai perceber que Caim foi recusado porque ele colocou o seu sangue ali no altar. Ah, você não entendeu? Ele não colocou sangue, ele colocou sangue. O que tem no suor? Sangue. E ele ofereceu o fruto do seu suor. Ou seja, ele colocou o seu sangue e Deus não aceitou, porque era somente o sangue do Cordeiro, o qual Abel ofereceu, e os seus sacrifícios foi aceito. Está entendendo? Porque homem algum vai se gloriar diante de Deus. Não há motivo de vanglória. O apóstolo Paulo diz isso. Entendeu? Não há motivo de vanglória. Ele diz ainda mais claramente: uma coisa eu vou me vangloriar, nas minhas fraquezas, na minha imperfeição, na minha fragilidade. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa nestas coisas em mim. Então que você entenda que entre esse equilíbrio, que há essa luta nesse mundo para busca de aprovação, não deixe se escravizar por causa de conceitos e opiniões humanas alheias. Busque somente a aprovação de nosso Deus, e você realmente estará carregando o jugo de Jesus, e saberá que o jugo dele é leve e o seu fardo é suave. E isso trará descanso para a tua alma, porque muito jugo que foi colocado sobre as suas costas serão sacudidos e nunca mais você carregará tal peso para a sua vida, em o nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você nesta oportunidade. Se inscreva aí no canal Gotas de Orvalho, @Gotas de Orvalho, que você possa ser edificado. Ative aí o sininho das notificações e, na medida do possível, quando o Senhor assim nos conceder uma inspiração acerca da sua palavra, estaremos aqui trazendo mais uma porção para a edificação da sua vida, em o nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida.